Nesse vídeo eu vou te falar uma ação de uma empresa que caiu ao longo de 2023, que a gente acredita que deve ter um 2024 bem melhor. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar a gente. Bom, a empresa que eu escolhi foi a Lojas Renner. A gente consegue ver aqui que ao longo do ano de 2023 as ações caíram aqui cerca de 10% ao longo do ano. Teve uma recuperação sim no final do ano ali por conta do rally do fim do ano, mas mesmo assim ela não conseguiu recuperar e bater um benchmark que poderia ser tanto o Small Caps quanto o Ibov. Ela perdeu para os dois. Então é uma empresa que teve um ano difícil, basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é que a Renner não está conseguindo vender, então quando a gente olha aqui a receita líquida da empresa ano contra ano, no terceiro trimestre de 2023, cresceu apenas 0,8%, então ela veio de um crescimento bem forte ali em 2020, 2021, com a expansão do e-commerce, com a expansão do varejo, o aumento do poder de compra, os vales do governo, mas desde então, pelo menos em 2023, ela tem tido um momento de venda ali bem difícil, isso porque a inflação subiu, então o poder de compra do brasileiro caiu e também a taxa de juros subiu, então parte das vendas ali da Renner, ela utiliza da estratégia de vender no cartão de crédito e agora com os juros mais altos e as famílias mais endividadas, a Renner não tem conseguido vender tanto. E o segundo motivo da queda nas ações da Renner é o aumento na inadimplência. Isso aconteceu no Brasil inteiro, os bancos tiveram aumento da inadimplência, então as pessoas estão tendo menos poder de pagar ali as suas dívidas e a Renner acabou sofrendo bem mais do que a média do mercado. Quando a gente olha aqui os vencidos acima de 90 dias da carteira total da Renner, a gente consegue ver que a partir ali do segundo trimestre de 22 vem crescendo, passou para 15%, 18% e hoje está beirando os 22%, o que é um nível assustadoramente alto, beirando ali o pior momento da crise de 2020, quando ninguém sabia se ia ter fonte de renda e as pessoas realmente pararam de pagar as contas. Então ela tá tão ruim quanto naquele período. E por que eu acredito que a Renner deve ter um ano melhor? Basicamente porque eu vejo uma melhora nesses dois aspectos. Quando a gente olha vendas, realmente a gente teve uma queda de vendas, então aqui é o índice de vendas do varejo da Cielo, a gente consegue ver que no início do ano até teve um crescimento, considerando a inflação, um crescimento, por exemplo, ali em março de 7,3%, mas quando a gente foi chegando ali para maio, começou a ter queda de vendas, né, em relação ano contra ano, e ficou muito estagnado no fim do ano. E quando a gente olha o índice deflacionado, que é essa linha roxa aqui, vocês vão ver que é pior ainda, ou seja, desconsiderando a inflação, o crescimento real já vem pior ali desde o meio do ano, com quedas atrás de quedas e nenhuma recuperação. Acontece que em novembro a gente viu uma recuperação, isso deve ajudar bastante a Renner, então em novembro a gente já teve um crescimento nominal, voltou a crescer nominalmente, voltou a crescer também um crescimento real de 0,3%, é pouco crescimento, mas já ajuda. A gente tem que lembrar que a Renner já é uma das maiores empresas do setor e ela responde muito mais ao ciclo geral macro do setor do que algo que ela consiga fazer. Ela não está no momento de forte expansão de lojas, por exemplo, para conseguir ter um crescimento advindo dessa expansão. Então ela vai responder muito mais a como que está o setor, e o setor aparentemente tem melhorado ali em novembro. Dezembro tivemos movimentos decepcionantes de Black Friday, de fim de ano agora no Natal, mas mesmo assim o varejo de vestuário deve ter um ganho de vendas no fim do ano, como geralmente sempre tem. Até o mercado subiu bastante ali as ações da Cielo, esperando ali um aumento de vendas. Então, na minha visão, talvez a gente esteja entrando em 2024 com uma perspectiva melhor de crescimento de vendas macro no varejo, justamente porque agora o poder de compra do brasileiro pode vir a aumentar em 2024 com a queda de juros, uma possibilidade maior de financiar ali outras dívidas e também de voltar a comprar no crédito. E para Renner, né, esse tipo de venda importa bastante. Então, da parte macro de vendas do varejo, eu acredito que o ano de 2023 foi um dos mais fracos que a gente já teve aí nos últimos anos, né, pelo menos nos últimos 5 anos. E 2024 ele já começa com perspectivas de recuperação, como a gente tem visto aqui no índice da Cielo. Então vamos acompanhar, a Cielo divulga esse índice aqui praticamente todo trimestre, então a gente logo já vai ter um índice aí, uma visão melhor do que aconteceu com o varejo no final do ano de 2023. E o segundo aspecto, que é a questão da inadimplência, a gente consegue ver no relatório de novembro de 23 do Serasa que realmente a situação é bem crítica aqui no Brasil. São quase 72 milhões de pessoas endividadas, mas tem uma boa notícia dentro desse relatório, que é justamente uma queda na inadimplência, no número de pessoas inadimplentes do Brasil. A gente consegue ver que veio crescendo ali pelo menos desde julho de 2023, passou de 71 milhões
e 400 mil pessoas para 71 milhões e 800 mil pessoas agora, com uma queda de outubro para novembro. E a própria Renner, né, o cenário macro, ele talvez esteja melhorando para a inadimplência com a queda de juros, as pessoas começam a voltar a pagar. Inclusive, um dos motivos que fez o Natal ser um pouco mais fraco esse ano é justamente porque as pessoas preferiram pagar dívidas. Então o próprio Serasa lançou uma informação aí no mercado, uma notícia no mercado falando que as pessoas deixaram de fazer compras no Natal para pagar suas dívidas. Então isso pode ajudar a Renner, e a própria Renner teve feito um esforço muito grande para reduzir a sua inadimplência. Então a partir ali do segundo trimestre de 2023 eles começaram a mudar bastante o perfil de concessão de crédito, para quem que eles aprovavam ali cartão de crédito, etc. Então a gente consegue ver que no primeiro semestre de 2021, quase um terço, ali 25% dos cartões aprovados eram de pessoas com alto risco de inadimplência, uns outros 20%, 15% ali eram pessoas com médio risco de inadimplência. E hoje em dia, basicamente, né, no terceiro trimestre de 23, a maior parte ali, 90% dos cartões aprovados são para pessoas com baixo risco de inadimplência. Isso demora para aparecer no saldo ali de formação de NPL, ou seja, demora para essas atitudes de corte de concessão de créditos para elas se reverterem numa queda de inadimplência, mas isso deve acontecer em 2024, a gente já deve conseguir enxergar isso no primeiro semestre de 24, no máximo ali até o segundo trimestre de 24, e o mercado, na hora que enxergar isso, uma estabilização ou uma queda nessa inadimplência que deve também ser ajudada por uma queda na taxa de juros e que também deve ser ajudada por um varejo um pouco mais forte, a Renner deve conseguir vender mais no ano que vem, ele pode voltar a reprecificar as ações da Renner, que hoje estão com desconto frente ao seu valor histórico. A gente consegue ver que hoje o PL da Renner está em cerca de 18 vezes lucro, e historicamente ela negociou ali com a média de 25 vezes, até em momentos bem difíceis aqui da economia do Brasil, a Renner negociou cerca de 23 vezes, 18 vezes ali em 2016, no pico da crise, né, nos maiores recessões que a gente teve no Brasil, e hoje está até mais barata do que naquela época. E é por isso que a gente acredita que pode haver uma recuperação ali da Renner no curto prazo e o mercado reprecificar isso, e é por isso que a gente segue aqui comprado na tese da Renner. Lembrando que essa é a visão que a gente tem hoje, e isso pode mudar com novas informações que vierem ao mercado e também com o release aí dos resultados da empresa ao longo do ano. E para ter acesso às nossas recomendações atualizadas, somente os assinantes e a própria. Para conhecer, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo ou então nesse QR Code que está aparecendo aqui do lado. Vou ficando por aqui, bons investimentos, um bom 2024 para vocês e até o próximo vídeo.